Eu tinha parado aqui, tinha colocado o pedestal ali e eu ia pegar essa vista aqui, ó. Do pedestal você ia me enxergar mais ou menos assim, ó, né? Aí eu tava tentando ajustar ali o melhor ângulo para que a gente pudesse ter uma conversa. Mas cara, depois eu percebi por que a vida precisa ser tão regrada, onde a gente precisa encaixar o melhor ângulo, a melhor vista. Por que a gente não pode ser natural, né? E mudar de ideia, por exemplo. Tava indo para lá e acabei vindo para cá. A vida, ela é assim, cara. A gente parece que muitas vezes procura o melhor cenário para começar as coisas. Entendeu? E cara, na real, tô cansado disso, velho. Eu tô cansado disso. Mas sabe o que eu percebi? É que na verdade a gente é moldado por esse perfeccionismo. Só que nós não somos perfeitos, irmão. A gente não é perfeito. Entendeu? Nós ficamos muitas vezes presos no medo do imperfeccionismo, porque nós não somos perfeitos, então a gente não começa, não realiza nada daquilo que a gente quer realizar, sabe? Cara, isso é uma merda, desculpa a palavra, tu não vai ficar ouvindo palavrão aqui, mas essa é a verdade, isso é uma merda, porque isso te impulsiona para baixo, não para cima, entendeu? É claro que nós temos que dar o melhor da gente para alcançar os nossos objetivos. É claro, claro que sim, entende? Mas nem sempre a ocasião vai nos proporcionar ocasião adequada para que isso seja possível, entendeu? Então, tipo assim, o importante é que a gente faça, cara. O importante é que a gente faça, tá, Wagner? Mas do que tu tá falando? Eu nunca te vi aqui, ou já te vi outras vezes gravando outro tipo de conteúdo. O que tu tá falando? Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Olmos e eu fiz 42 anos ontem. Não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando no dia 16 de maio. E no dia 15 de maio de 2026, eu fiz 42 anos. E eu andei por muito tempo preso pela minha própria mente. A minha própria mente estava me sabotando. E eu não conseguia enxergar isso, sabe? Meus medos, meu histórico, meus traumas estavam me sabotando. E principalmente aquilo que eu estava espelhando, o perfeccionismo das outras pessoas, que as pessoas acham, deixam de achar do meu sentimento, da minha vestimenta, das coisas que eu falo, me travavam. E cara, eu sei que eu não estou sozinho nisso. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui que talvez passam pela mesma coisa, entendeu? Então assim, eu acho que já passou da hora da gente deixar de ser hipócrita com a gente mesmo, não é com os outros. Meu irmão, nós não devemos satisfação para ninguém das coisas que a gente faz, somente para Deus. Para Deus sim, porque para Deus, Deus é aquele a quem nós iremos prestar conta de todas as coisas que a gente faz. Então para Ele nós devemos satisfação. Mas o grande problema é que nós nos auto-sabotamos. A gente se auto-sabota, cara. Porque a gente está buscando uma coisa que a gente não é. Entendeu? Meu irmão, eu fiquei preso por muito tempo no meu mundinho, na minha cabeça, nas minhas ideias, naquilo que eu acho. Na separação, na barreira de separação que eu estava criando entre mim e o meu próximo por coisas que não fazem sentido. Você está entendendo?
Então eu percebi que eu precisava me libertar dessas coisas. Me libertar dessas coisas para começar uma nova jornada. Porque eu já estive numa posição de não querer acordar, de não querer viver o dia, de não querer levantar da minha cama. Eu já tive nessa posição de me auto-sabotar. E cara, tem uma grande verdade que muitos sábios pregam, falam. A nossa mente, ela muitas vezes tenta nos sabotar. O medo do imprevisto muitas vezes nos coloca para baixo ou nos segura numa posição que nós não gostaríamos de estar. Você está entendendo? Isso é muito grave, isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente precisa parar de ser assim. A gente precisa parar de ser assim. Cara, eu tô começando esse projeto aqui, neste canal. Coloquei meu nome. O canal tem o meu nome aqui. E... Por quê? Porque esse canal vai ser eu, cara. Sou eu. Tem algumas qualidades que eu consigo enxergar em mim e talvez você nunca parou para se fazer uma autoanálise. O que é uma autoanálise? Eu vou sentar e eu vou ver, eu vou olhar como se estivesse saindo de mim, olhando de cima para baixo, quem sou eu? Quem é esse personagem? Quem é essa pessoa que está nesse mundo? Qual é o motivo que ele está aqui? Qual é a razão que ele está aqui? Qual é o propósito que ele cumpre? É somente levantar, comer, trabalhar, voltar para casa, dormir, para acordar, para comer, para trabalhar, para voltar para casa e dormir de novo? E se repetir isso incansavelmente? Será que essa é a nossa motivação de vida? Entende? Então, eu fazendo uma autoanálise, eu percebi que eu posso ser muito mais daquilo que eu sou. Só que assim, não existe nenhuma possibilidade de você ser a sua melhor versão se você não mudar os seus hábitos. Os teus hábitos te impulsionam para cima ou para baixo. E se você não tem bons hábitos, você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai ir para frente. Mas a notícia boa é que hábitos podem ser exercitados. Assim como exercício. O exercício melhora a tua condição de saúde, melhora a tua condição física e intelectual também. O exercício te ajuda com isso, né? A leitura te ajuda a exercitar teu palavreado, a tua escrita, o teu raciocínio. Isso não sou eu que estou falando. Pessoas sábias, pessoas cultas, pessoas reconhecidas falam isso. O problema todo é que muitas vezes a gente busca aquela coisa que está mais fácil, mais palpável. E quer saber? A pior coisa que inventaram foi as redes sociais do celular. Porque, infelizmente, as pessoas não conseguem dosar. E como o acesso é fácil e as pessoas dominam a arte de comunicar, né? Então, qualquer coisa que seja muito bem comunicada, muito bem explicada, ela pode ganhar espaço na mente das pessoas. Isso e qualquer coisa. Então, por exemplo, você pode fazer sua busca por conhecimento, que é muito bom. Então essa é uma ferramenta positiva que a internet tem. Você pode fazer a sua busca por diversão. Você pode fazer qualquer tipo de busca. E a palavra de Deus diz que os olhos é a porta de entrada para tudo o que pode moldar o nosso caráter, né? Tudo aquilo que é de mal pode entrar por aqui, ó.
pelos olhos. Então, nós temos que vigiar aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está absorvendo, sabe? E eu me coloco nesse lugar porque muitas vezes eu não vigiei. Então, essa ferramentinha chamada telefone, ela destrói muitos lares. Destrói muitas vidas, destruiu a minha vida por muito tempo. Então, esse vídeo que eu comecei assim, falando, e eu gosto de falar bastante, mas esse vídeo é para te incentivar a ser a sua melhor versão. Eu quero te incentivar a ser a sua melhor versão. Então, eu estou começando esse canal aqui. Esse já é um canal antigo que tinha, que estava parado por muito tempo. E agora eu estou reativando ele, mas sem vídeo. Este daqui é o primeiro vídeo, então eu não sei que ano você está vendo isso. Eu não sei qual o propósito que te fez chegar neste vídeo. Mas eu quero te incentivar a ser a melhor versão. Sabe, eu acredito sinceramente que nós estamos aqui nesse mundo por algum propósito. Entendeu? E eu me preocupei por muito tempo, em apregoar uma religião. Nunca defendi religião. Apregoar o evangelho aos moldes que me foi apresentado. Olha que interessante, né? Os moldes que me foram apresentados. Mas eu percebi que as pessoas não querem saber, sabe? As pessoas não querem saber. A maioria das vezes as pessoas não querem saber. As pessoas estão mais preocupadas com religiosidade do que com atitude. Entende? E o mais engraçado disso tudo é que uma coisa não anula a outra. Muito pelo contrário, eu não te desincentivo a estar frequentando uma igreja, a procurar uma religião séria. O problema todo é que elas estão cada vez mais raras. O problema todo é que cada vez está mais difícil de confiar no homem, de confiar em falsos pastores que estão por aí, ou falsas doutrinas. E, sinceramente, cara, eu tô cansado disso, sinceramente. Mas tem um porém, tá? Eu sei que vai chegar gente aqui nesse vídeo dizendo: Wagner, eu já te acompanho do teu canal, canal Remanescente. Olha, lá eu vou continuar trazendo os estudos, eu tenho meus projetos para desenvolver lá, mas aqui o papo vai ser mais aberto, entendeu? Aqui o papo vai ser reto, como se diz, né? Aqui o papo é reto, tá? A questão toda é o seguinte: aquele que trabalha pelo evangelho, que viva do evangelho. E as pessoas não dão nem atenção, nem bola para isso. Então, se eu quisesse viver disso, me dedicar integralmente para fazer esse trabalho lá naquele canal, ou em uma igreja, qualquer outra coisa, eu ia precisar ser patrocinado por isso. Mas como esse nunca foi o meu intuito com aquele canal, usando a sinceridade da minha integridade, eu jamais atribuí questões financeiras ao meu canal de ensino da palavra. E isso faz parte da integridade da pessoa. Porque daí você mistura as coisas e já não dá certo, sabe? Então, assim, eu também acho que existe muita gente séria fazendo trabalho sério, muito mal reconhecido. As pessoas não reconhecem, sabe? As pessoas não estão nem aí. Essa é a verdade. Mas eu só estou falando isso para dizer que se tu tem alguma ambição, se tu tem algum motivo de crescimento, se tu quer ajudar as pessoas e muitas vezes divulgando algum conteúdo ou algum material que possa ajudar, você tem que saber separar as coisas. Nunca se esquecer de colocar Deus no primeiro lugar, e aqui neste canal você vai acompanhar isso. Que de todos os posicionamentos aonde eu preciso ranquear posições para a caminhada, você vai ver que Deus está em primeiro lugar. E isso é essencial para qualquer tipo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Sem Deus, meu amigo, eu não estaria aqui conversando com vocês. Sem Deus, eu não estaria aqui.
E vai por mim, as pessoas mais sábias deste mundo, pessoas que estão crescendo hoje, pessoas que têm palavras de sabedoria, elas entendem isso e elas falam isso. Colocam Deus em primeiro lugar. Porque é bíblico, né? Buscar Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então isso é bíblico, mas eu estou falando isso porque para você entender que eu estou separando as coisas. Aqui o papo vai ser reto. E exatamente nesse sentido que a gente vai ter várias conversas. Várias conversas aqui. Vai ter alguns vídeos também que eu quero fazer de impacto para mostrar que nós podemos fazer a diferença nesse mundo. E se a gente faz a diferença nesse mundo para alguém, Deus está sempre olhando para a gente para mudar a nossa condição também. Grandes sábios dizem que nós somos a média das pessoas que a gente anda, tanto para cima quanto para baixo. Agora presta atenção nisso, são palavras de sabedoria que eu estou falando para você. Analisa o teu ciclo de amizade, quer seja na igreja, quer seja na empresa, no trabalho, né? Quer seja em todos os lugares que você vai. Analisa o teu ciclo de amizade e veja a vida deles. Veja o que eles têm a somar para contigo. Você é a média deles. E isso precisa te fazer refletir. Isso precisa, sinceramente, tocar no fundo do teu coração para fazer você entender aquilo que você precisa mudar. Porque assim, nós estamos falando de ser a melhor versão e não existe melhor versão sem mudança de rota, mudança de rumo, sabe? Entende? Não existe melhor versão sem isso. Então, tem gente que você vai precisar largar a mão, abandonar. Porque essa pessoa te impulsiona para baixo. Entendeu? Mas eu fiquei pensando nisso que a gente escuta muito dessas pessoas sábias, né? E tem um ponto interessante. Isso não te impede de tu ir em algum lugar onde alguma pessoa pode ser atingida por aquilo que tu é. Entendeu? Vou explicar melhor. Nós não devemos nos comparar com ninguém, mas a palavra diz que nós devemos ser imitadores a Cristo. E Cristo, Jesus Cristo, ele andou passando por lugares onde o resto da sociedade, onde aquelas pessoas rejeitadas eram o alvo daquilo que ele queria mostrar. O amor ao semelhante, ele era o alvo de tudo aquilo que Jesus deixou de exemplo para nós. Isso não significa que nós devemos andar nos lugares fazendo as coisas que aquelas pessoas mal-sucedidas, enfim, a gente pode tratar aqui N motivos que fizeram aquela pessoa chegar naquela localização, naquele lugar. Mas ele sempre dizia, levanta e anda. Te arrepende dos teus pecados, muda tua rota, pega a tua cama, refaz, levanta, vai, segue em frente. A vida é bela, a vida é linda e tu pode ter a tua melhor versão. Tu precisa acreditar. O passo de fé que fazia Jesus mudar o entendimento das pessoas é: tu crê, tu acredita que isso pode acontecer? Então assim seja feito. Né? Sabe? As pessoas precisam acreditar em si mesmo, acreditar em Deus, acreditar que a situação da sua vida pode mudar, porque senão tu vai ficar girando naquele ciclo, entende? Senão tu vai ficar naquele poço durante tantos e tantos anos esperando que a água seja chacoalhada para que talvez tu possa cair lá dentro e ser purificado enfim,
e ser curado. Meu irmão, não espere o talvez, levanta e anda. Levanta e muda as tuas atitudes, muda a tua trajetória, muda a tua rota. Começa por aí. Entendeu? Cara, eu tô tão eufórico essa semana que eu tô estudando muito, eu tô abandonando tudo aquilo que me distrai. Eu tô tirando tudo isso da minha vida. E eu preciso colocar para fora tudo que eu tô entendendo, tudo que eu tô aprendendo e tudo aquilo que eu posso ser. E eu quero te convidar a estar comigo nessa jornada. Porque eu quero que você seja a sua melhor versão e eu quero ser a minha melhor versão. Sabe, voltando e falando um pouquinho de mim, eu percebi que eu estava fazendo muitas coisas erradas. Então eu precisei reorganizar minhas finanças, precisei reorganizar minha família, né? Precisei reorganizar tantas coisas que me impediam de crescer. E tudo isso são escolhas que eu tinha, que eu precisei abandonar. Escolhas erradas. Sabe? É impressionante, mas a gente tem o dom de escolher coisas erradas para a nossa vida. E nós precisamos abandonar isso tudo para sermos a nossa melhor versão. Qual é a sua melhor versão? Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo chegou até aqui. Eu te agradeço por isso. Você um dia já parou para pensar que tem coisa errada na sua vida que você precisa mudar. E talvez esse dia seja hoje. Sabe? Meu irmão, aqueles 15 minutinhos da soneca pode te impedir de ter 15 minutinhos de uma meditação. Meditação na palavra. Ouvir o que Deus tem para falar para ti. Entendeu? Meu irmão, aquelas horas a mais que tu passou assistindo Netflix ou rolando a tela do celular até tarde da noite te impediu de acordar cedo e sair para dar uma caminhadinha. Sabe? Isso faz toda a diferença. Então mude a sua rotina. Mude a sua rotina. Mude a sua rotina para ser a sua melhor versão. Entendeu? Então nós vamos falar aqui neste canal, a gente vai falar de finanças também, a gente vai falar de positividade, a gente vai falar sim de depressão, a gente vai falar sim de tantas outras coisas, mas o principal, nós vamos falar de bem-estar mental aqui. Porque não é possível, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus não nos fez para que a gente se acomode com a situação que a gente está. A tua situação atual não te define. Então assim, eu vou dar muitas dicas para vocês aqui, muitas dicas mesmo. Vou mostrar o meu dia a dia também. E eu quero uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? E que eu vou fazer aqui neste canal é mostrar a vida por outros ângulos. Eu quero fazer você enxergar aquilo que normalmente você passa reto. Quando você olha uma situação, eu quero fazer que você se coloque na situação, na situação do próximo. Quero que você veja por outro ângulo, porque só assim que a gente evolui. A nossa mente, ela prega coisas que nos traem e que não nos mostram a realidade da situação, entende? Então eu quero fazer diferente aqui. Além disso, eu quero mostrar aos Estados Unidos que eu vivo, que país belo que é. Eu quero mostrar as coisas daqui, sempre assim, batendo papo com vocês. Mas eu quero te ajudar. E eu tenho certeza que se eu te ajudar, eu vou estar me ajudando. Entendeu? Se eu te ajudar, eu vou estar me ajudando também. Então, já se inscreve aqui nesse canal.
Eu quero que você comente aqui que você ficou até o final desse vídeo, tá? Diga pra mim o que a gente pode melhorar aqui, o que você quer que eu traga de assunto. Eu já tenho muitas e muitas ideias na cabeça para trazer e nós vamos tratar de muitas coisas. Muitas coisas nós vamos tratar aqui. Eu quero te pegar pela mão e te ajudar. Te ajudar com os meus erros. Eu quero passar a minha visão daquilo que eu errei, aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou vivendo e vivenciando. E eu quero poder compartilhar essas coisas contigo. Vai ter muita novidade aqui nesse canal. Então já se inscreve aqui. Não se esqueça. Me siga lá no Instagram também. @WagnerOlmosOficial. No Instagram, me segue lá. Segue lá que lá a gente vai trazer outras novidades também. Tá bom? Eu quero estar envolvido em ser a minha melhor versão, cara. E na real, todo mundo devia de fazer isso. Então, irmão, a minha melhor versão, ela vai ser completa quando eu estiver ajudando as pessoas. Porque esse é o intuito do Evangelho. Por mais que esse canal não vá pregar sobre religião, mas esse é o meu lema de vida, sabe? Ajudar pessoas, transformar vidas. Porque quando a gente faz isso, a gente cumpre a vontade de Deus. Então, amar o semelhante. Amar o semelhante. Esse é o meu lema. Só que assim, eu demorei para descobrir que para amar o semelhante, eu preciso, primeiramente, amar a mim mesmo. Porque o mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que eu vou deixar para você aqui, agora, para você refletir é: você está amando a si mesmo? Se não, para refletir. E vamos embora que a gente não tem mais tempo a perder. E nós precisamos, hoje, sermos a nossa melhor versão. Até o próximo vídeo.